E aí, galera do podcast Condomínio em Dia, sejam bem-vindos a mais um episódio. E nessa edição, na verdade, a gente vai tratar desse item que incomoda, que faz falta, que é a água. Eu, inclusive, estou passando por um dilema no meu condomínio que, apesar de acusarem a CAGES e o problema no motor, mas não resolve, está faltando água. E água, Alberto, é um item que, falando dele, é um item que faz falta na vida de todo mundo. Eu estou aqui com o Alberto Milhomens, o proprietário da empresa Medida Certa, que faz individualização de hidrômetros, né, padrão CAGES, sem padrão de CAGES. Vamos já falar sobre tudo isso, mas trago aqui um especialista nesse quesito aí de controle de consumo, né, uma empresa aí que está aí no mercado há bastante tempo. Tudo bom, Alberto? Seja bem-vindo ao nosso programa Condomínio em Dia. Não, é um prazer, né, estar nesse encontro, né, para a gente falar um pouco de água, né. Graças a Deus já tenho muito tempo no mercado, né. Meu nome é Alberto Milhomens, faço parte da Medida Certa, né? Já individualizamos mais de 700 prédios em Fortaleza, área metropolitana, Sobral e Juazeiro do Norte, né. Pretendemos, se Deus quiser, futuramente ir para Teresina e João Pessoa. E com certeza, eu acho que cada vez mais ter controle sobre itens de consumo, né? Que é um dos itens de maior consumo no condomínio, comporte diretamente com prêmios de custos mensais com a mão de obra, de tão importante que é. Então, bom, a água é um item escasso, preciosíssimo para o nosso dia a dia, como todos nós sabemos, mas que nós temos até um determinado recurso disponível, né? Se a gente não tiver um controle, apesar de que não só o número de imóveis, mas também o da população cresce anualmente, a gente tem que saber dividir, porque a quantidade de água disponível é a mesma, né? Apesar de que a população também cresce. Então, fazer o controle desse item é importantíssimo, não só para que tenhamos o futuro com água disponível, mas também não gastar todo o dinheiro mensal com um item tão importante, uma commodity como essa que é a água. Exato. O interessante é porque muitos condomínios, principalmente os condomínios mais antigos, né, eles não conseguem ter o controle individual. Por quê? Porque a companhia de água, né, do estado, ela cobra o hidrômetro principal que fica lá fora, né? Por conta de força de lei de 2006, como aconteceu aqui em Fortaleza, a gente tem uma lei de 2006 que obriga a partir daquela data os condomínios serem individualizados. Mas, infelizmente, os antigos, certo? Eles não têm acesso a essa lei ainda. Não é obrigado, certo? Que fique bem claro, não é obrigado a fazer a individualização nos prédios antigos, certo? Só nos prédios novos. É porque é uma lei que, a partir dali, né, os prédios construídos ali para frente já tivessem esse recurso e já nascessem aí também com essa questão da individualização. E obviamente, sendo esse daí acaba sendo uma atividade importante dentro do dia a dia do condomínio, né, de individualizar ou não a questão do consumo da água, a cobrança, esse rateio de água, enfim. Quais os principais problemas que os condomínios enfrentam em relação a esse fornecimento de água? Certo, porque assim, acontece muito, principalmente com a escassez de água, né? Por exemplo, em 2016, houve um grande problema aqui no Ceará, né? Que aí todos os condomínios tinham uma meta, né, para poder alcançar. Por conta de quê? Justamente porque, apesar, né, da CAGES, né, ter vários itens para se trazer água para cá, como o Rio São Francisco, que futuramente foi feito, com essa tirar água dessalinização da água que vai acontecer agora. Sim, verdade. E aí, procurando todos os recursos justamente para que não falte a água no Ceará, né? E, mesmo assim, né, existe muito o quê? Desperdício, né, de água por conta de vários vazamentos, principalmente em prédios antigos, né, que acontece muito. E também durante o percurso até chegar a água no consumidor final, né, que é o consumidor final. E existe até alguns prédios, né, principalmente afastados, que por conta de elevatórias e tudo, né, às vezes não nem chega lá. E alguns prédios ficam até pegando carro-pipa para poder abastecer essa água, para não ficar, o condomínio não ficar desabastecido e nem nesse água momento. de poço?
para esses condomínios, para esses prédios, não é Sim, possível? existe muitos condomínios que, mas por conta da escassez da água, até mesmo A parte do aquífero fica comprometida. exatamente, como acontece na Aldeota. Ali em Meireles acontece muito, Nossa. entendeu? Que muitos prédios já Uma não tem concentração água muito do poço. grande, né? De prédio também, de moradia. Exatamente. Mas aí a individualização, né, da conta de água, ela vem se tornando uma solução cada vez bem mais popular, né? Em função, inclusive, dessa lei. Mas aí quais os principais benefícios que esse controle, que a individualização vai trazer, principalmente para os moradores? Certo. O importante, né, é o quê? Né? O importante que eu vejo nesse momento, né, é que os condomínios busquem, né, uma individualização dentro de cada condomínio. Por exemplo, os prédios mais novos, né, que já são individualizados, né, muitas vezes eles não têm a cobrança de acordo com a normativa da CAGES, porque Sim. quem faz a administração disso é a própria administradora Sim. e o próprio síndico, de acordo com cada realidade, Uhum. né? Mas nos prédios antigos nem com isso tem, porque por conta que é o hidrômetro só, né? Não tem como eles terem noção de quanto cada um gasta. Por isso que eu acho que o importante, né, seria, né, fazer a individualização desses condomínios. E os condomínios novos, que já têm o hidrômetro, fazer a padronização, isso quer dizer, deixar os padrões da CAGES. Para quê? Para tirar esse custo da conta do condomínio. Isto é, tirar o custo total. Se for feita a individualização dentro do seu condomínio, né, os prédios ficam sem esse custo da água. Sim. Porque o que é que faz nesse processo? Cada um paga a sua água individual e a área comum, a própria CAGES já faz o rateio e já embute na conta individual. Isto é, não vem mais conta de água para o condomínio. E esse valor que é gasto com água, o condomínio pode usar com outra, ou então reduzir o valor do condomínio. Inclusive, recentemente teve mudança aí nas regras de cobrança de água pelos condomínios, especialmente em relação à individualização e as tarifas mínimas aí que foram consideradas. Mas como é que essas leis impactam os condomínios e quais os ajustes que precisam ser feitos para os síndicos e para os administradores? Certo. Nesse sentido. Após essa lei, né, essa lei, na verdade, ela já existe aqui no Ceará. No Ceará não modificou em nada. Por conta de quê? Porque aqui a gente já paga a taxa mínima, certo? Hoje, o valor da taxa mínima da CAGES que equivale a 10 metros que é o que vale a cúbicos. 10 metros cúbicos, se for água e esgoto, porque tem alguns condomínios aqui no Ceará Que é só água. que é só água, né? Que o esgoto, E outros que cada tem um o poço, acaba sendo só o esgoto. Exatamente. Então, o valor hoje do metro cúbico da água, toda a região do Ceará, menos Itapipoca, como tem, não sei porquê, tem essa exceção lá em Itapipoca, mas todo o Ceará, o metro cúbico da água hoje é R$ 6,17, certo? E o do esgoto, porque a tarifação do esgoto é mais cara do que a tarifação da água. Por quê? Porque para se tratar o esgoto é mais Sim. caro do que para se tratar a água. Mas o metro cúbico do esgoto é 6,85. Porém, a cada 10 metros cúbicos de água é pago 8 metros cúbicos de esgoto, certo? O valor da taxa mínima hoje, né, com 10 metros cúbicos de água e 8 metros cúbicos de esgoto, o valor atual dos 10 metros cúbicos é R$ 116,50 hoje. Isto é, nos prédios, como é que é feito isso? É feito por economia. Se o seu condomínio tem 10 economias, certo? São 10 apartamentos, a CAGES cobra 11 economias, que é 10 economias do apartamento mais uma da área comum, certo? E aí, para o Ceará, né, antigamente, né, era cobrado por metro cúbico e o esgoto era o mesmo valor do metro cúbico, como em Recife. Recife, se eu gastar 3 metros cúbicos, eu pago 3 metros cúbicos. Em outro estado também era diferente, certo? Então, o que foi que aconteceu? Foi unificado. Todos os condomínios não pagam só o 1, ou 2, ou 3 metros cúbicos, vão pagar só os 10 metros cúbicos. Então, todo o Brasil hoje tem uma tarifa mínima, né? Cada região tem seus valores, mas o mínimo é 10 metros cúbicos. Certo. Então, para o Ceará não modificou nada, continua... Já tínhamos essa regra aí, já tínhamos essa regra, né? Porque dizem, né, até 10 metros cúbicos é um valor. De 11 a 15, aí vai aumentando de acordo com o gasto. De 16 a 20 é outro valor, 21 a 50 também é outro valor, e o máximo é 50 metros cúbicos para cima,
que o metro cúbico, acima de 50 metros cúbicos, um metro cúbico é R$ 26,22. Nossa, isso é muita coisa. Entendeu? E deixa eu dizer aqui, uma coisa que tem chamado a atenção é que durante a instalação, acho que muita gente acaba preocupada como é que vai ser aqui no meu prédio, né? Como é que vai ser quando vamos decidir, mas aí, né, qual a expectativa, né, que acho que as pessoas podem ter em relação aos maiores desafios que na parte durante a instalação mesmo. Certo. E a adequação dos sistemas, porque acho que não é todo condomínio que vai ser padrão, que você vai encontrar. Tu vai encontrar situações diferentes, colunas, enfim, curvas, tem que dar. As pessoas devem pensar como é que é essa quebradeira, certo? Precisa quebrar muito. Então, tudo isso depende, né, da estrutura. Fala um pouco aí como é que são esses desafios que você encontra. Certo. Para vocês entenderem, né, o que o Thiago está falando, são os prédios mais antigos. Né? Os prédios mais novos, eles já são mais fáceis, porque já tem um hidrômetro lá no canto, a gente só faz o quê? Quando a gente vai fazer a padronização, a gente só mexe nos hidrômetros. No caso que o Thiago está falando, é justamente os prédios mais antigos. Por quê? Porque são várias colunas de água. E tem muitas pessoas que têm dúvidas. O meu prédio não pode ser individualizado porque são várias colunas de água. A nossa empresa, a Medida Certa, é especialista mais nos prédios antigos. Justamente esses prédios que você acha que não tem como individualizar. Certo? Como é que a gente faz esse tipo de abordagem, né? Vai ter quebradeira ou não? Não, eu garanto que a quebradeira é muito pouca. Por quê? Porque a gente não embute o cano na parede. O cano é passado por via aérea e depois é colocado no roda-teto de gesso. Se caso a sua cozinha, né, for rebaixada, né, a única coisa que a gente vai fazer é o quê? Algumas intervenções, alguns buracos no gesso para passar a tubulação por via aérea. Certo? Então, você que tem dúvida em relação à individualização de água, né, pode ter certeza que não vai ter aquela quebradeira como muitas pessoas acham que vai ter. Tá certo? Porque, assim, é uma obra, não vou dizer que tem que ser uma obra, que a gente vai ter que encontrar as colunas de água. Né? Onde é que fica uma coluna de água? Onde tem uma geral. Se seu apartamento tem uma cozinha e 2 banheiros, deve ter 3 gerais, um em cada banheiro, certo? E uma na cozinha. Onde é que está aquela geralzinha de água? Então, onde passa uma geralzinha de água daquela é uma coluna de água. Aí o que é que a gente faz? A gente desce uma coluna principal, certo? Lá da caixa d'água, no hall, porque o hidrômetro tem que ser instalado no hall. Né? Os prédios que têm uma certa idade, a gente coloca muitas vezes ali desce a tubulação pela porta corta-fogo naquele fosso, certo? Instala os hidrômetros lá, dependendo da quantidade de apartamentos que for. No apartamento, por exemplo, são 2 apartamentos por andar, a gente vai instalar 2 hidrômetros. Desse hidrômetro, a gente vai com a tubulação por via aérea, justamente para chegar nas colunas de água. E faz a intervenção dividindo o apartamento de cima do apartamento de baixo, certo? Temos que entrar nos prédios antigos em todos os apartamentos. Por isso que, para fazer essa intervenção, precisa de uma assembleia, certo? E a assembleia é soberana. Então, depois que é feito essa abordagem, que é a assembleia, né? Aí a gente começa os desafios. Tem armário, tem isso. Sempre aparece, mas não se preocupe, né? A gente já tem experiência de mais de 15 anos só fazendo esse tipo de serviço. A gente já individualizou muitos prédios e, graças a Deus, não teve nenhum problema que não chegasse ao êxito desse serviço. Estou falando até um pouquinho de tarifa, dos valores. Essa nova metodologia de cálculo, né, de tarifas de água que inclui uma parcela fixa para cada unidade, uma variável para o consumo excedente, né, que pode representar um desafio para condomínios maiores. E já falou um pouquinho disso daí, mas queria que você comentasse para quem está chegando agora, vendo um pouco mais, você frisasse mais sobre essa questão dessa tarifa que chegou com essa parcela fixa e essa variável que ninguém entende como é que é feita. Fala para a gente. O interessante as pessoas acham, né, que porque, né, se você pegar a sua conta de água, né, tem lá valor alto, médio, regular, certo? E baixo. As pessoas, uma pessoa que mora no Meireles e uma pessoa que mora no bairro da periferia. Sim. Né, o valor da água é mais caro porque tem alto. Não tem nada a ver com isso. O valor do metro cúbico é um só. Né, como eu falei aqui, o valor do metro cúbico é R$ 6,17. Então, seja ele para o Meireles,
seja ele para o Conjunto Ceará, seja ele para o Maracanaú, seja ele para qualquer região, o valor do metro cúbico é aquele mesmo. ali. Então, não existe diferencial porque é um valor alto. Por que tem aquele valor alto? É justamente quando tem poço, que é as fontes alternativas, que a CAGES chama. Aí, sim, é calculado em cima daquilo ali. Por quê? Se for um padrão alto, né, eles acham, pelos cálculos da CAGES, eles cobram 21 metros cúbicos por economia. Isso quer dizer, se são 10 apartamentos, vão ter 11 economias. Então, ele vai cobrar 21 metros cúbicos, se for um padrão alto, certo? O esgoto daquele condomínio. Economia, pessoal, é o que o pessoal chama da unidade, né? É, Basicamente exatamente. representa a unidade. Então, Economia cada economia é como eles denominam o termo do cliente, né? Da unidade que está sendo cobrada. Aí como é que você sabe, né, quantas economias? Você pega a sua conta de água do condomínio, lá em cima vai ter. Aí tem lá, se for comercial, vamos dizer, tem alguns condomínios que tem embaixo é uma área comercial. Sim. Então vai ter o quê? Tantas economias residenciais e tantas economias comerciais. Apesar do valor do comercial, da parte comercial é mais cara, a tarifação é mais cara do que a tarifação residencial, como a industrial e tem outras tarifas também que a CAGES cobra, né? Isso tudo tem no site da CAGES, né? Você pode entrar lá no site da CAGES, colocar tarifas e vai passar tudo isso que eu estou lhe falando. Então, o que vocês então aconselham que os condomínios, né, que precisam se adaptar a essa nova realidade para evitar aumentos expressivos aí nas cotas? Eu sugiro, né, para os síndicos, né, contrato, então chamem as empresas para quê? Para fazer uma visita técnica, né, e mostrar um orçamento, né, a viabilidade desses projetos. Eu vou dizer, existem projetos que não valem a pena fazer, principalmente prédios pequenos, grandes demais, porque às vezes não vale a pena. Isso aí eu já falo logo, a não ser que o síndico tenha um problema muito sério mesmo e queira resolver, certo? Mas eu acho que isso é a solução, né, dentro dos condomínios com o problema da água. Porque a partir do momento que cada um paga pela sua água, né, vai começar a ter do seu controle. Vai começar a ter noção também do quanto aquele teu consumo dói no bolso. Exato. E tem vários cases que a gente fala em relação à parte de individualização de água. Agora, sim, o que eu falo é o seguinte, você vê que o seu vizinho vai reclamar porque o outro está gastando o ar-condicionado? Não, porque ele paga Ele paga pela conta dele, né? A conta dele. Então, vai acontecer a mesma coisa com a água, né? A partir do momento que a pessoa vai pagar a conta, então ela pode gastar à vontade, porque vai sair do bolso dela. E eu acho que é justo, isso eu acho que é o justo. Completamente, né? O que não fica... Vejam bem, imagina você morando sozinho num apartamento em que seus vizinhos, cada um tem 5 pessoas morando, cada um nas suas unidades. Mas o rateio de conta de consumo é dividido pela quantidade de apartamentos e não pela quantidade de pessoas. Então fica desproporcional para você que está sozinho, está pagando pela conta dos outros. Então é nessa instância também, além disso, né, quando existe essa consciência de que o outro está pagando parte da minha conta, então eu posso gastar aqui que não vai doer tanto quanto doeria se eu estivesse pagando sozinho. Você perde noção e acaba que o consumo de água, o racionamento, o guardar para o depois, se precisar, já era. Então essa questão de você também não ter o item disponível quando for mais escasso, porque ninguém tem o comportamento de economia. Então isso acaba afetando a coletividade em algum momento, né? A bomba não é toda hora, Exato. Mas em algum momento essa bomba estoura. Né? A gente está chegando já ao final, vamos já, né, partir para as considerações finais, mas eu tenho mais uma pergunta. Curiosidade, que você recomendaria para os síndicos, para os administradores, em termos de educação, conscientização, para os moradores sobre o uso consciente da água? Então, assim, o que eu vejo é que vocês devem procurar, né, principalmente os prédios antigos, os vazamentos que tem. Porque, assim, quando a gente faz a individualização, né, eu vou contar um case que aconteceu, tem um prédio ali na beira-mar que a gente foi fazer individualização de água, né, lá eram 19 apartamentos. E a conta de água lá era na faixa de R$19 mil mês.
E aí, depois que a gente foi, tinham 3 apartamentos fechados. Né? Quer dizer, 9, né? Tinham 3 apartamentos fechados. E aí a conta de um absurdo para dividir por esses apartamentos. Quando a gente foi fazendo a individualização de água, desses 3 apartamentos tinham 2, né, que eram 24 horas a água jorrando mesmo. Nossa Senhora. E por quê? Porque não tinha ninguém em casa, né? Então, durante não sei quanto tempo, depois que foi feita a individualização de água, essa conta, né, desse absurdo pulou para R$9.000. Não. Isso quer dizer, eram desses 2 apartamentos que jorrava 24 horas e por ser numa posição de ser de um andar mais baixo, que a força é maior, Sim. né? Então aí que a água ia embora mesmo. A água foi mesmo com gosto. Então isso fora outros cases que a gente encontra dentro dos condomínios mais antigos, né? Que a tubulação é justamente as conexões são de ferro, o tubo branco, que é chamado de PVC rígido, né? Esses são os que têm mais problemas de água. Outra coisa também que é interessante falar dos prédios antigos é a válvula hidra. Sim. A válvula hidra é um dos maiores vilões de gasto de água. Nossa, que emperra um monte, aí daqui a pouco você vai embora, a bicha lá, fica lá jorrando água sem saber, aquela mola tem data de validade, acho que eles já fabricam com essa coisa para ele falhar em algum momento e você ser obrigado a trocar, porque também não é barata não, viu? Mas não. É não. E enfim, é um desperdício mesmo, a gente tem hoje inúmeros novos e mais modernos aparelhos sanitários. Daqui a pouco vai ter aparelho sanitário com inteligência artificial. Com certeza. Que vai fazer um diagnóstico, né? Vai fazer um escaneamento ali, vai dizer que não está bem, precisa de uma revisão médica, né? Vai dar as recomendações e os tratamentos necessários. Mas, em todo caso, a gente, né, vê que, bom, enfim, ficar sem água em qualquer momento no condomínio é terrível. Na verdade, é um grande sinal de péssima administração. Acho que quando você tem um item desse que é tão importante, porque veja bem, muita gente doente, às vezes, dentro de casa, né, precisa de água limpa, lavar a roupa, às vezes o chão, o banheiro. Tem gente que tem doença desgrada dentro de casa e gente que precisa urina na cama. Né? Tem outras coisas ainda piores nos ambientes. Enfim, a água é muito importante, a gente não pode ficar sem. Então, não pode existir a questão da falta da manutenção, tanto do item quanto do controle. Afinal de contas, estamos aí cada vez mais preocupados dentro das questões da sustentabilidade e preservar esse item tão importante, sobretudo para o nosso próprio consumo e futuro, é vital. A todos vocês que estão nos acompanhando, prossigam aqui conosco. O podcast Condomínio em Dia foi criado exatamente para trazer questões, dúvidas, alimentar vocês de informação para garantir que as gestões sejam cada vez melhores. Um grande abraço a todos vocês. Curte, compartilha. Comenta, inclusive, se tem alguma questão aí de individualização que você gostaria de ter mais informações e a gente vai respondendo aqui paulatinamente. Um grande abraço, até o próximo encontro. Tchau, tchau. Obrigado, Alberto. Nada, Um abraço. Tchau, tchau.